Você já percebeu como, quando pensamos no Éden, a imagem surge automaticamente em nossa mente? Adão, Eva, a serpente enrolada no galho e uma maçã vermelha, brilhante, quase irresistível. Essa cena está gravada no imaginário de bilhões de pessoas ao longo da história. Mas aqui está a questão. Quem disse que o fruto proibido era uma maçã? A verdade pode te surpreender. Se você abrir a Bíblia agora, em nenhum momento vai encontrar a palavra maçã ligada ao pecado original. O que está escrito ali é apenas fruto. Sim, apenas isso, um fruto. Então por que, em algum ponto da nossa história, a maçã se tornou a protagonista desse drama cósmico entre obediência e tentação? É justamente essa jornada que vamos explorar. A resposta envolve traduções antigas, jogos de palavras e até pinturas medievais que moldaram a forma como enxergamos o Éden até hoje. Prepare-se! O que parecia uma certeza absoluta é na verdade uma construção cultural fascinante. E quando você entender como essa ideia nasceu, nunca mais vai olhar para uma maçã da mesma forma. E para começar essa investigação, precisamos voltar à fonte original, o texto bíblico em hebraico. O texto bíblico original. Quando abrimos o livro do Gênesis no texto original, em hebraico, encontramos uma revelação surpreendente. O famoso fruto proibido nunca é descrito como maçã, figo, romã ou qualquer outra fruta específica. O termo usado ali é apenas peri, que significa simplesmente fruto. Nada mais. Isso muda tudo. O que o autor bíblico estava narrando não era sobre uma fruta em si, mas sobre o ato de desobediência. O centro da história não é a espécie da árvore, mas sim a escolha de Adão e Eva diante do mandamento de Deus. O fruto é, acima de tudo, simbólico. Representa o conhecimento do bem e do mal, a ruptura da inocência, a liberdade e também o preço de usá-la. Na tradição judaica antiga, a pergunta nunca foi qual fruta era, mas sim o que esse ato significou. Essa diferença é fundamental. A obsessão pelo tipo de fruto veio depois, quando novas culturas e traduções começaram a reinterpretar o texto. Mas aqui surge a dúvida: se a Bíblia nunca disse que era uma maçã, como essa ideia apareceu e se espalhou tão rápido? Quem plantou essa imagem no imaginário coletivo? A resposta está escondida em uma palavra da língua latina, um pequeno detalhe linguístico que mudou para sempre a forma como o mundo enxerga o Éden. E é exatamente isso que vamos revelar agora. A tradução latina e o jogo de palavras. A grande virada na história acontece séculos depois, quando a Bíblia é traduzida para o latim por São Jerônimo, no século IV. Essa versão ficou conhecida como Vulgata, e seria a mais usada na igreja por mais de 1000 anos. Foi justamente nessa tradução que um detalhe linguístico plantou a semente da confusão, a palavra malum. Em latim, malum podia significar duas coisas completamente diferentes: mal e maçã. Imagine só o impacto disso. O texto que antes falava apenas em fruto passou a ser lido em uma língua em que o próprio termo sugeria simultaneamente o mal e a maçã. Era como se a língua tivesse criado um jogo de palavras irresistível, um trocadilho divino que não podia passar despercebido. E como o latim era a língua da igreja, da erudição e da cultura europeia da época, essa associação foi se reforçando século após século. O povo que não lia hebraico nem grego, mas dependia da palavra da igreja, passou a acreditar que o fruto proibido era mesmo uma maçã, afinal, tudo levava a isso. Podemos pensar em um paralelo simples. Imagine que em português, a palavra pecado também significasse banana. Em pouco tempo, você pode ter certeza de que milhões de pessoas passariam a imaginar Eva mordendo uma banana no jardim do Éden. O latim fez exatamente isso com a maçã. A ambiguidade linguística se transformou em verdade cultural. Mas para que essa ideia se consolidasse de vez, faltava algo poderoso: as imagens. É na Idade Média, através da força irresistível da arte, que a maçã se tornou o fruto proibido por excelência. A Idade Média e o poder da arte.
Na Idade Média, a maioria das pessoas não sabia ler. O conhecimento da Bíblia não vinha do texto escrito, mas daquilo que era pregado nos púlpitos e principalmente mostrado nas imagens. Vitrais coloridos, esculturas em pedra, iluminuras e grandes pinturas que enchiam igrejas e catedrais. É nesse contexto que a maçã ganha força. Artistas medievais, influenciados pela tradução latina e pela associação da palavra malum, começaram a retratar Eva segurando e mordendo uma maçã. A partir daí, o que era apenas um detalhe linguístico se transformou em verdade visual. Para um camponês medieval, que jamais teria acesso ao hebraico ou ao grego, a imagem era lei. Se o vitral da catedral mostrava Eva com uma maçã, então era assim que devia ter acontecido. A arte, mais do que os textos, moldava a imaginação coletiva. E há outro detalhe fascinante. A maçã não era apenas uma fruta qualquer no imaginário europeu. Ela era comum, acessível, reconhecida por todos. Diferente de figos, romãs ou frutos exóticos, a maçã estava no cotidiano das pessoas. Retratá-la no Éden facilitava a identificação, tornava a cena mais próxima, mais real. Assim, a força da imagem, aliada à simplicidade do símbolo, consolidou a ideia. Em pouco tempo, ninguém mais questionava. O fruto proibido tinha se tornado, sem sombra de dúvida, uma maçã. Mas será que sempre foi assim? Curiosamente, enquanto a Europa cristã popularizava a maçã, outras tradições interpretavam o fruto de maneiras muito diferentes. E é justamente essa diversidade cultural que vamos explorar a seguir. Alternativas ao fruto proibido. Enquanto a Europa medieval consagrava a maçã como o fruto proibido, outras tradições apresentavam versões muito diferentes. No judaísmo, por exemplo, havia uma lógica simbólica que apontava para o figo. Afinal, o próprio Gênesis diz que Adão e Eva, ao perceberem que estavam nus, costuraram folhas de figueira para se cobrirem. Para muitos rabinos, isso era um indício claro de que o fruto colhido também era o figo. Já em regiões do Oriente, a romã surgiu como forte candidata. Esse fruto, carregado de sementes, sempre foi símbolo de fertilidade e abundância, elementos que se encaixam perfeitamente na narrativa de um conhecimento que multiplica e se expande. Outras interpretações ainda mais criativas chegaram a sugerir que o fruto proibido não era uma fruta, mas o trigo, o alimento que dá origem ao pão. Nesse raciocínio, o trigo representaria o conhecimento que alimenta, mas também traz responsabilidade e consequências. Essas diferentes leituras mostram como o Éden não foi apenas uma história fixa, mas um espelho cultural, refletindo aquilo que cada povo valorizava ou temia. O que para uns era figo, para outros era romã, e para a Europa cristã foi a maçã que se encaixou com perfeição. Mas por que a maçã venceu essa disputa simbólica? A resposta está no coração da cultura europeia, onde esse fruto carregava significados muito mais profundos do que se imagina. A maçã e o simbolismo europeu. Se a maçã ganhou a disputa contra figos e romãs, não foi por acaso. Esse fruto já carregava no imaginário europeu uma bagagem simbólica poderosa. Muito antes de ser associada ao Éden, a maçã já era vista como um objeto de desejo, beleza e até perigo. Na mitologia grega, por exemplo, temos a famosa maçã da discórdia. Lançada por Eris, a deusa da discórdia, ela desencadeou o julgamento de Paris e, mais tarde, a Guerra de Troia. Um simples fruto vermelho estava ligado à rivalidade, desejo e catástrofe. Séculos depois, em contos populares europeus, a maçã continuou como símbolo ambíguo. Basta lembrar da história da Branca de Neve, em que a fruta é usada como isca fatal. Uma fruta doce por fora, mas carregada de veneno por dentro. Perfeita metáfora da tentação perigosa. Além disso, a maçã era acessível e comum no cotidiano europeu medieval. Todos conheciam o seu sabor, sua cor vibrante e sua forma sedutora. Era um símbolo próximo, concreto, que qualquer pessoa poderia visualizar. Assim, quando artistas e pregadores escolheram a maçã para representar o fruto proibido, estavam se apoiando em um repertório cultural já existente. A maçã era o elo perfeito entre a linguagem, a tradição e o imaginário coletivo.
E com tanta força simbólica, não demorou para que ela ultrapassasse fronteiras e se fixasse, de forma quase definitiva, como o fruto do Éden. Mas como essa imagem se consolidou de vez, a ponto de hoje quase ninguém questionar sua origem? Para isso, precisamos olhar para o período seguinte da história, a cultura moderna e a força da repetição. A consolidação na cultura moderna. Com o passar dos séculos, a imagem de Eva mordendo uma maçã deixou de ser apenas uma representação artística para se tornar quase uma verdade incontestável. A Reforma Protestante no século XVI e a difusão da Bíblia impressa pela invenção da imprensa reforçaram ainda mais essa visão. Gravuras, ilustrações e catecismos destinados a ensinar a fé ao povo repetiam incansavelmente a mesma cena: o fruto proibido como uma maçã. A partir daí, não havia mais espaço para dúvidas. Livros escolares, obras literárias e até produções teatrais reproduziam essa versão. E quando o cinema surgiu, no século XX, ele apenas confirmou a tradição. De Hollywood às animações infantis, Adão e Eva nunca mais apareceram sem a maçã vermelha em cena. A repetição ao longo das gerações fez com que a imagem se enraizasse no inconsciente coletivo. O detalhe linguístico do latim e a força da arte medieval haviam se transformado em dogma cultural. Mas será que é isso mesmo? Ou será que chegou a hora de desconstruir esse mito e encarar a verdade por trás da maçã? É exatamente isso que vamos fazer agora. Revelar o que a história realmente nos mostra sobre esse fruto enigmático. Desconstruindo o mito. A verdade histórica. Chegamos ao ponto decisivo. A verdade é que a Bíblia nunca disse que o fruto proibido era uma maçã. Esse detalhe surgiu de um jogo de palavras no latim. Foi amplificado pela arte medieval e solidificado pela cultura europeia. Em outras palavras, a maçã de Eva não nasceu no Éden, mas sim na mente humana, no cruzamento entre linguagem, símbolos e tradições. O que hoje parece óbvio é, na realidade, fruto de séculos de interpretações, imagens e repetições. E isso nos leva a uma pergunta instigante. Se até algo tão certo como a maçã pode ser um mito cultural, o que mais carregamos sem perceber? E então, voltamos à pergunta inicial. Quem disse que o fruto proibido era uma maçã? A resposta é clara. Não foi a Bíblia. Fomos nós. Fomos nós, através da língua latina, da arte medieval, das tradições culturais e das histórias transmitidas de geração em geração, que transformamos a maçã em símbolo do pecado original. Essa revelação nos lembra de algo poderoso. Muitas das ideias que tomamos como certas não nasceram da realidade, mas da interpretação, da cultura e até da imaginação coletiva. A maçã do Éden é, na verdade, um espelho que reflete muito mais sobre nós mesmos do que sobre o texto bíblico. E isso abre uma reflexão fascinante. Quantas outras verdades absolutas que carregamos são, na verdade, construções históricas? Se esta história te surpreendeu, imagine quantas outras ideias que parecem óbvias escondem origens igualmente fascinantes. É por isso que este canal existe, para revelar os bastidores da cultura, da história e das crenças que moldaram nosso mundo. Agora eu tenho um convite para você. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Assim você continua essa jornada de descobertas comigo. E mais, compartilhe este vídeo com aquele amigo ou amiga que sempre acreditou que a maçã era o fruto proibido. Aposto que eles vão ficar tão chocados quanto você ficou hoje. Conheça nossa playlist Mistérios do Gênesis Revelados e embarque em uma jornada bíblica que une revelação, reflexão e transformação espiritual. Deixe também o seu comentário aqui embaixo. Qual outra verdade absoluta você gostaria que a gente investigasse? Sua sugestão pode virar o próximo episódio. Porque no fim das contas, o conhecimento só cresce quando é compartilhado. Vamos juntos descobrir quantas maçãs ainda temos para desmascarar.